Então, nas aulas anteriores, nós estudamos sobre o reino Monera. Estudamos sobre os integrantes do grupo, que são as bactérias e as cianobactérias. Estudamos sobre as suas formas, o ambiente onde elas se encontram, seu processo de reprodução, as bactérias e a saúde humana, a importância das bactérias na indústria alimentícia, na indústria farmacêutica. Fizemos várias atividades e agora, dando sequência no conteúdo de biologia, o próximo reino a ser estudado é o reino protista. Esse conteúdo se encontra no capítulo 4 do livro didático de biologia e a professora fez um slide para vocês. Estou postando no Classroom e eu vou explicar o que está no slide. Neste momento a professora vai falar sobre os termos, que a história, a biologia, a ciência traz a explicação do termo protista e o termo protoctista. Depois nós vamos falar então aonde que se encontram esses organismos, esses seres vivos que estão no reino protista, certo? E as suas características, do tipo de célula, como obtém os alimentos. Então vamos lá, protistas. Termos protista e protoctista. Então, ao tempo de Carlos Linneu, e com a sua importante participação, os seres vivos eram distribuídos em apenas 2 reinos, animais e plantas. Naquela época, no início lá do século XVIII, as bactérias e as algas unicelulares eram consideradas plantas unicelulares. Os fungos hoje que constituem um reino, eles eram tidos como plantas heterótrofas. E os protozoários eram classificados como animais unicelulares. Então, um tempo bem antigo, era esse o tipo de classificação das plantas, das algas e dos protozoários. Então, como surgiu o termo protista? Com o conhecimento cada vez mais dos seres microscópicos, ficou mais fácil de caracterizar alguns seres como plantas e como os animais. Então surgiu o termo protista, que foi criado para designar um reino que agruparia seres com características a um só tempo, de animais e plantas. Como, por exemplo, eu trouxe uma imagem que é a euglena, vocês vão ver no slide. Um dos principais responsáveis por este novo termo foi o cientista Ernest Haeckel, 1834 e 1919. Então, o termo protista ele deixou de ser usado em seu significado inicial, passando a designar os seres unicelulares eucariontes, de acordo com a proposta feita pelo cientista norte-americano Robert Whittaker, no ano de 1969, que classificou então os seres vivos de estrutura celular em 5 reinos. Margulis e Schwartz, na década de 1980, basearam então nesse sistema, mas modificaram principalmente então o grupo dos protistas. Segundo essas autoras, os organismos eucariontes, uni- ou multicelulares, sem tecido, eles devem ser classificados no reino protoctista, deixando o termo protista para os unicelulares eucariontes. Preferimos, então, simplificar. Então, o livro nos traz que os cientistas eles preferiram simplificar e escolher um termo a ser utilizado, e não usar o termo protoctista como nome do reino, e sim protista, certo? Então, o reino que a gente vai estudar foi designado pelos cientistas, é assim que eles vêm fazendo, eles chamam esse reino protista, ok? Então, esse reino protista, ele se divide em 2 grupos, certo? Isso é fundamental vocês entenderem. O reino protista se divide em 2 grupos, que são os protozoários e as algas. Agora vamos falar quanto ao tipo da célula desses organismos. Os protozoários são eucariontes. Lembra que a professora já explicou o que são células eucariontes? É a célula em que possui um núcleo verdadeiro, em que ele está envolto por uma membrana nuclear. O núcleo, o material genético, ele está envolvido por uma membrana nuclear.
são unicelulares. O que são unicelulares? Tem uma célula. E são heterótrofos, que é a forma de obtenção de nutrientes. Eles não têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento, mas eles precisam retirar o seu alimento, absorver, né, digerir os alimentos, a matéria orgânica no ambiente, certo? E as algas? As algas são seres eucariontes, unicelulares ou multicelulares, sem tecidos. O que quer dizer isso, professora? Sem tecidos? Porque elas não possuem aquele agrupamento de células que vão formar um tecido que vai ter uma função nesse ser vivo, tá? E a obtenção de alimento, as algas, elas são autótrofas. Elas têm a capacidade, então, de produzir o seu próprio alimento pelo processo de fotossíntese. Então, o termo protozoário, vamos falar um pouquinho sobre esse termo protozoário. Significa, então, primeiro animal. Foi criado na época em que eles eram classificados como animais, em virtude de terem certas características próprias daqueles seres e opostas às das plantas, como, por exemplo, heterotróficas e a capacidade de locomoção. Assim, quando os seres vivos eram classificados apenas em animais e plantas, falava-se em animais unicelulares ou protozoários e animais multicelulares ou metazoários. Então, atualmente se usa o termo metazoário para os animais. É sinônimo de animal, né? O termo metazoário pode ser usado como sinônimo de animal. E os protozoários, eles são os protistas heterótrofos, não sendo mais considerado como animais. Então, protozoários. Os protozoários, como a professora já falou no slide anterior, são seres heterótrofos. Por absorção ou ingestão, eles precisam absorver, ingerir a matéria orgânica para, né, fazer o seu processo de nutrição. E aonde eles se encontram? Alguns são de vida livre, se encontram na água doce, no mar ou em solos úmidos. E outros também vivem no corpo dos seres vivos, de outros seres vivos, e são considerados, então, parasitas. As algas. Então, as algas são seres vivos autótrofos. Elas têm a capacidade de realizar, né, produzir o seu próprio alimento pelo processo de fotossíntese. E elas possuem diversos pigmentos que dão as cores às algas, né? E entre esses pigmentos tem a clorofila A, que é responsável pelo processo de fotossíntese. As algas unicelulares, elas são encontradas no ambiente terrestre úmido e no aquático, ocorrendo, né, mais frequente no ambiente aquático. Fitoplâncton. Então, os fitoplânctons, eles se encontram no ambiente aquático e situam-se na base da cadeia alimentar como produtores. As algas multicelulares, elas vivem em ambiente aquático, principalmente fixas no substrato, como na areia ou nas rochas. Certo? Então, aqui nesses slides que a professora vai enviar para vocês pelo Classroom, tem as imagens da euglena, tem as imagens do fitoplâncton, das algas multicelulares nas rochas, fixado no substrato. Traz aqui algumas imagens para vocês visualizarem, certo? E eu coloquei duas perguntas para vocês responder sobre a explicação que a professora apresentou para vocês. E então, na próxima aula, nós vamos dar continuidade falando sobre os grupos dos protozoários. Que os protozoários, eles se classificam, tá, em 4 grupos, que nós vamos ver então na próxima aula, certo? Então, a professora espera que vocês escutem
a explicação, façam algumas anotações, estudem, respondam as atividades e responda a professora lá no Classroom, tá bom? Bons estudos! Um abraço!